Glória a Deus. Mas eu quero ler um versículo aqui, lá no comecinho da Bíblia. Livro de Êxodo, no capítulo 12, e o verso 43, né? É o segundo livro da Bíblia, fácil de achar. Êxodo, capítulo 12, e o verso 43. Diz assim: Então Yahvé ordenou a Moisés e Arão: Eis as leis para o sacrifício de Pasch, que é a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Entretanto, o servo acompanhado, pois que foi circuncidado, terá o direito também de comer. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado dela, não comerão, né? Há de se comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne, não quebrareis ossos alguns. Amém? Isso aqui é a Páscoa, irmãos. Estou falando aqui porque nós vamos ter agora esse final de semana aí, né? Domingo de Páscoa. A primeira Páscoa é diferente dessa que a gente vê hoje por aí. Essa Páscoa que é comemorada hoje não tem nada a ver do que está escrito na Bíblia, né? Essa Páscoa de agora é uma Páscoa inventada pelo homem, né? O significado da Páscoa na Bíblia é para a celebração da vitória, primeira Páscoa lá, da vitória da saída do povo do Egito. Foi depois que veio as 10 pragas, e a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Naquela noite, Deus pediu para que Moisés mandasse o povo se preparar para comer um cordeiro, né? E quando eles matassem aquele cordeiro, colocassem na porta um pouco do sangue do cordeiro, no marco da porta, né? Porque à meia-noite ia passar o anjo da morte, né? O anjo que ia matar todos os primogênitos. E enquanto eles estavam nas suas casas, protegidos, o anjo passou e matou todos os primogênitos. Enquanto havia festa no povo judeu, havia choro no Egito, porque os egípcios, até os animais primogênitos foram mortos. E sempre Israel celebrou a Páscoa. Não é essa Páscoa de agora, eu volto a falar. Já eu explico um pouquinho mais. A Páscoa era carne de cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. Certo? Assim que era a Páscoa no tempo de Israel. Mesmo que depois que saíram do Egito, que entraram na Terra Prometida, nós vamos ver várias passagens bíblicas que o povo festejava a Páscoa. Até quando Jesus nasceu, né? Aí a gente vê Jesus comemorando a Páscoa juntamente com seus discípulos. E a gente vai voltar e vai lembrar que a Santa Ceia de Jesus, na semana que ele ia morrer, ele celebrou a Páscoa com os discípulos. E ele disse, né? Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Né? Quando Jesus morreu, a Páscoa teve um outro significado para nós cristãos. A Páscoa após a morte de Jesus se tornou o símbolo da crucificação de Jesus. A Páscoa para nós cristãos. Jesus foi o cordeiro
que foi morto. O sangue dele não está mais sobre as portas das nossas casas, está sobre nossa vida. O sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Ele foi a propiciação pelo nosso pecado. Então, o significado da Páscoa, em hebraico, que quer dizer passat, que quer dizer quando tu passa, né? Passou o sangue. Quando nós passamos no sangue de Jesus, você sai purificado do outro lado. Aleluia! A Páscoa não significa... A Páscoa, então, significa passagem da morte para a vida. Trata-se da libertação através da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que trouxe a salvação para todos aqueles que nele crê. Jesus disse lá em João 11, 25, diz assim, ó, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Páscoa simboliza vida para nós. Nós éramos mortos lá no mundo quando aceitamos Jesus, passamos pelo chuveiro da graça, né? Banhamos o sangue de Jesus. Não é um sangue de galinha preta, não é um sangue de bode, não é um sangue de porco, não, é o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A Páscoa que hoje o mundo comemora é um mito grego de uma deusa que um dia ela caminhando nos fundos da sua casa, no seu jardim, achou um pássaro caído, ferido e prestes a morrer. Aquela deusa, então, para salvar a vida daquele pássaro, fez um feitiço nele e ele se transformou num coelho. Passou uns dias e ela voltou lá no jardim e viu que aquele coelho tinha posto ovo, porque na verdade ainda era um pássaro. E desde então, esse mito de que essa deusa fez isso, nos tempos antigos, a Igreja Católica adaptou essas heresias, se trouxe para dentro do mundo cristão. E eles vão celebrar Páscoa de coelho e ovos. Coelho não põe ovo, ainda mais ovo de chocolate, né? Muito menos ovo de chocolate. Então isso é uma mentira. E quando nós celebramos essa mentira, nós estamos mentindo também. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. O mentiroso é filho do diabo. Então, nós não podemos mentir porque deixamos de ser filho de Deus. E eu sempre ensino alguma coisa aqui na igreja. Não existe meio filho. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem, eu sou, ou tu é de Deus, tu faz as coisas de Deus, ou finge que faz as coisas de Deus, né? E fica aí um filho do inimigo infiltrado no meio dos filhos de Deus. Saiba que isso não é impossível, até mesmo no céu. A Bíblia diz assim, que um dia Deus reuniu seus filhos e vieram apresentar-se com os filhos de Deus, e junto com eles veio também Satanás. Está lá em Jó, no capítulo 1. Então, o inimigo se disfarça no meio dos filhos de Deus, e isso aí nós temos dentro de todas as denominações de igrejas, né? Então, coelho não significa Páscoa, ovo de chocolate não tem nada a ver com Páscoa, é mentira do inimigo, é mentira desse fedorento, que quer distorcer as coisas de Deus e colocar o povo ao erro, né? De tanto eles falar, que parece as crianças acreditam. Quando vê um coelhinho, eles dizem assim, ai mãe, quando que esse coelho vai pôr um ovo? Coelho não põe ovo. Isso é mentira, né? Mas engana os coitados das crianças, né? A Páscoa na Bíblia, a Páscoa é uma comemoração
que relembra a liberdade da escravidão. Essa celebração teve origem em um evento no Antigo Testamento, mas apontava para o seu significado mais completo com a obra de Jesus na cruz do Calvário. A origem da Páscoa tudo começou há muito tempo no Egito. Nessa noite a tensão era alta, os israelitas esperavam ansiosamente em casa pelo grande momento. Então, à meia-noite, o silêncio foi quebrado por gritos de desesperos e a ordem chegou e estava ali para que o povo partissem. Os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios, mas Deus tinha prometido libertar eles. Ele enviou praga devastadora sobre o Egito e fez grandes milagres, mas Faraó não libertou o povo. Por isso Deus decidiu enviar uma última praga, mais terrível de todas as outras. Em uma só noite, o filho mais velho de cada casa dos egípcios foram mortos. Para fazer distinção entre o povo de Deus e os egípcios, cada família israelita sacrificou um cordeiro no lugar do filho mais velho. Eles sacrificaram um cordeiro e colocou sangue à volta das suas portas de sua casa. Quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue e não tocou naquela casa, porque sabia que ali era o israelita que estava, e passou por cima de suas casas sem matar ninguém. Os israelitas saíram, os cordeiros foram sacrificados e fizeram pães sem fermento, porque não tinha tempo de fazer pão levedar. Todos comeram com pressa, como tudo preparado para partir. Deus tinha avisado que precisava estar pronto, antes mesmo que eles não soubessem quando seria. E eles receberam a notícia naquela noite, e antes de amanhecer, eles teriam que partir. E o filho do faraó também morreu nessa noite. Ele não permitiu que Israel fosse embora. Eles saíram do Egito vitorioso, sem uma única batalha. Esse foi um dia de julgamento para o Egito, mas um dia de salvação para o povo de Deus. Para relembrar esse dia, Deus instituiu a festa da Páscoa, que significa passagem, porque o anjo da morte passou pelas casas no Egito naquela noite. Páscoa quer dizer passagem, aonde saiu de uma vida de escravo para uma vida de liberdade. Páscoa, passagem. Então nós temos, irmãos, uma diferença de hoje, comemorações de Páscoa. E dá presente de ovinho, e dá presente de coelhinho, né? E aquela costelinha de cordeirinho ninguém quer dar. Tá vendo? Né? Então, assim, ó, o mundo, irmãos, ele desdanha com as coisas de Deus. O mundo não leva a sério as coisas de Deus. O mundo, o que eles puder profanar as coisas de Deus, eles profanam. Eles distorcem. Chamam os crentes de loucos. Chamam de pessoas sem entendimentos, que foram iludidos, religiosos fanáticos, e enche a gente de tantos apelidos. Mas assim fizeram também com Noé. Quando Noé construiu uma arca numa terra seca, onde não tinha rio perto, não tinha água perto, o Noé constrói um navio. Como que ele ia levar aquele navio para uma água? Mas o Noé tinha recebido de Deus, dizendo: eu vou mandar chuva e vou encher tudo essa terra de água. Mas o povo não acreditava no Noé. Mas depois que o Noé entrou na arca, e depois que a chuva começou a cair, o povo então reconheceu que Noé tinha falado a verdade. Correram para a volta da arca.
e gritavam: Noé, agora nós acreditamos em você, abra-nos a porta, abra-nos a porta. Mas aí Noé disse para eles: não fui eu que fechei a porta, Deus tinha fechado a porta e selado a porta por fora. Glória a Deus, aleluia. Assim diz Jesus, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. E comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e isso foi até o dia que Noé entrou na arca, né? Mas o dia que o Senhor vem, e aí quando a igreja for arrebatada, muitos vão dizer assim, ó, bah, era verdade o que aqueles crentes loucos falavam. E vai cessar o barulho na terra, vai cessar os pastores gritão, vai cessar os crentes aleluia, vai cessar as reuniões, porque Jesus vai arrebatar a sua igreja. E ele disse que não comeria mais uma outra Páscoa só depois que arrebatasse a sua noiva e levasse para o céu. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu vi vários testemunhos de irmãos e irmãs que foram arrebatados e foram até o céu. E viram lá no céu que está tudo preparado para receber os salvos no arrebatamento. Tudo preparado. Irmão, nós estamos assim nos últimos dias. Olha só, Apocalipse lá diz que vai ter uma guerra. O rio Eufrates vai secar, bem assim a Bíblia diz, vai secar e vai abrir caminho para 3 reis passarem pelo rio Eufrates. E eu quero dizer uma coisa para vocês, o rio secou. Ele foi secando ano após ano e o rio secou. Hoje o rio, não tem mais o rio Eufrates, ele está seco. Já está aberto o caminho. Quem que diria quando Jesus disse, falou lá, o rio vai secar, olha o tamanhão do riozão que era. E aquele rio minou por baixo da areia. E outra profecia bíblica diz assim, e no deserto brotaria água. Irmão, esse rio secou de um lado, e quilômetros longe, lá no meio do deserto, a água começou a surgir no meio do deserto. Brotar do nada a água. O rio trocou de lugar. Cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos vendo aí, ó, peste, mais peste do que esse corona que apareceu aí, terrível, mudou a vida de todo mundo. Doenças, guerras, meu Deus do céu, aí todo mundo agora aí com medo de guerra, tá? Tem umas guerras aí em andamento, mas o povo está temendo de uma 3ª guerra mundial aí que falta só uma faísquinha aí para surgir. E Jesus vem antes dessa guerra. Não esqueçam. Quando vocês veem, ó, vai começar a guerra. Dessa noite Jesus vem. Jesus vem. Ele vem antes. Olha só. São coisas que estamos se preparando para que Jesus volte a buscar. Vai ter surpresa? Vai ter. Quem nós achava que ia ser arrebatado, não vai. Quem nós achava que não ia ser arrebatado, vai estar lá. Por quê? Porque Deus olha o coração, não olha o por fora. Deus olha o que está dentro. Deus olha aquele que serve a Deus de verdade, não de mentira. Ficando mentindo que, Senhor, eu te amo. Senhor, não, faz por interesse. Deus só aceita quando se faz por amor, não por interesse. Né? Quando Abel foi fazer o sacrifício a Deus, ele fez com amor. Caim foi fazer o sacrifício, fez por interesse. Não foi aceito por Deus. Há uma diferença quando nós fizemos as coisas para Deus com amor e não com interesse. O amor ao Evangelho, sem medir esforços. Né? Quarta-feira eu estava aqui na igreja orando sozinho. Ninguém estava aqui, só eu. Estava armando um temporal e eu estava clamando, Senhor, estou sozinho aqui nesse lugar, mas se tu deu essa igreja para mim, tu tem que me dar condições para mim continuar, porque estou sozinho. E eu senti a presença de Deus aqui nesse lugar.
sentir a presença de Deus. Então, assim, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver força, vou fazer a obra dele. Quando eu não puder mais, ele vai me levar. Ele vai me levar. Mas eu não quero chegar lá no céu e ser cobrado. Por que tu não fez, Edinho? Por que tu não pregou? Por que tu não fez a minha obra? Tu tinha recursos para fazer, tu não fez. Então, eu estou fazendo conforme eu posso. Não consigo fazer mais, tenho que ir meio devagar, mas estou fazendo tudo para que, quando eu chegar na presença de Deus, no dia da Páscoa, eu quero sentar lá na mesa do Cordeiro e comer a Páscoa juntamente com ele. E dizer, Jesus, a minha maior alegria está aqui contigo. Jesus, eu tinha pouquinhas ovelhinhas lá, mas eu cuidei delas para ti, falei a tua palavra, eu orei por elas, eu fiz a tua obra lá, Senhor. Então, eu não quero deixar um legado aqui na terra, o meu legado tem que ser lá com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa dar continuidade dessa semana abençoada. Esse final de semana temos um evento grande aí na cidade, né? A gente vai participar. E vou ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração aí para nós encerrar em nome de Jesus. Senhor.